Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, obrigado a você. Desculpe que participa do nosso canal aí, tá certo? Que inscreveu-se recentemente. Pessoas que me acompanham há mais de 32 anos do corpo a corpo, do pessoa a pessoa, né? Da pregação aí, enfim, você que me acompanha aí, né? A pregação ocorreu subindo em ônibus, nos semáforos, né? Enfim, indo de casa em casa, né? Para desenvolver humildade, né? E tive um período da minha vida que eu fiz muito isso, né? É importante essa questão. Você que me conhece aí pelo e-mail, que acompanha a gente aí há mais de 25 anos pelo e-mail, e há 16 anos nós estamos aqui no YouTube e 16 anos também estamos aí no Blogger. A você que participa, obrigado. Você que escreveu isso recentemente, meu muito obrigado. Se você gostar desse conteúdo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Queria falar com vocês hoje, né, sobre um assunto que é um artigo que eu tinha lido na época da faculdade da Unopar, né, que eu fazia pedagogia, licenciatura, né? E quando chegou né, para falar sobre construtivismo, né? O construtivismo foi uma questão ali que me impactou um pouco. Em algumas questões eu aceitava, em outras não aceitava muito, né? E aquilo me... Mas peraí. O construtivismo, a criança manipula, né, ali certas questões, certos objetos e vai descobrindo sobre aqueles objetos. Parece, pô, meu, isso me parece estranho. Mas enfim, né, ela vai construindo um conhecimento. E quando eu li sobre Vygotsky, né, falando sobre o meio social e a interferência, né, e a mediação, enfim, né, também achei interessante, mas tinha um senão ali, tem alguma coisa que aqui não está muito delimitado. A princípio, quando você está tendo acesso ao conteúdo lá da alfabetização, quando você ouve falar de Paulo Freire também, pode lhe impressionar certas frases de efeito que eles usam, né? Muitas pessoas usam para propagar a ideia de Paulo Freire, chavões, né? Pode até te impressionar, mas conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo a maturidade, vendo e lendo os livros, você vai, pô, mas peraí, isso aqui também não me parece correto, é alguma coisa, né? Estranha. Mas aí fui levando aquela era metalúrgica, falei assim, pô, parece estranho, né? Não tinha argumentos na época para falar contra essa questão. Até que um dia, em 2008, se não me engano, eu li um artigo, tardiamente, hein? Esse artigo tem um título seguinte: Construtivismo e Alfabetização, um casamento que não deu certo. De João Batista Araújo e Oliveira. Já gostei pelo nome João. Então, ele tem um instituto chamado Alfabeto, muito bacana, muito interessante, né? E comecei a acompanhá-lo desde então. E muitas cidades aí pelo Brasil têm o método, pegam serviços do Instituto Alfabeto, se não me engano está na televisão também. E você vê as crianças sendo alfabetizadas ali e ganha, tendo um salto de qualidade, beleza ou não? Então, comecei a ler esse artigo e falei assim, cara, agora estou entendendo a coisa. E fui me aprofundando nos livros que foram citados aqui, né? Fui me aprofundando. E aqui no blog, já coloquei várias vezes esse artigo dele, né? Que fala sobre construtivismo. Está aqui no blog de novo, coloquei hoje, ó. Construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. João Batista Araújo Oliveira, consultor, presidente da JM, associado. Aqui tem meu internet arquivo, tá vendo esse tubo aqui, ó? É o internet arquivo, né? Tudo que está contido aqui, né? Você, sem sair da página, tá vendo? Estou rolando aqui, você vai vendo o documento, né? Muito interessante essa questão. Então, esse artigo foi publicado, deixa eu ver a data aqui, ó. Tá aqui em cima aqui, ó.
publicado na revista Ensaio, volume 10, número 35, abril de junho de 2002, página 161 a 2000. Esse artigo foi publicado em 2002, eu fui ler esse artigo em 2008. Aí eu tive uma base maior para aquela queixa que eu tinha na faculdade, né? E aí, quando tivemos aquela aula de metodologia da pesquisa científica, isso foi aflorando mais ainda. Eu falei assim, pô, agora tem elementos aqui para sempre que eu for falar, abrir a boca, tem que ter um respaldo, né, na minha fala, né? Tem que ser apoiado por alguma coisa. Não posso falar a esmo. Na consciência de Krishna, Srila Prabhupada descrevia que um Vaishnava, né, um Brahmana, quando vai pregar, ele tinha que ser apoiado pelo Guru, Shastra e Sadhu, né? Sem isso aí fica difícil, né? Para legitimar o que você está falando ali. Se não você está falando qualquer groselha para as pessoas vão aceitando. Tem pessoas que vão, né, são guiados por essas pessoas. Então, essa revista, aí eu comecei a acompanhar, né, na época da faculdade foi muito interessante. Esses papers que tem na Pepsi, não sei o que, esses papers, comecei a ler revistas educacionais e fui lendo. E aquilo me ajudou bastante, né? Entender a importância de você tem que mostrar uma estrutura intelectual e você precisa ir beber numa fonte, beleza ou não? Fazendo esse preâmbulo todo para você entender o que nós estamos falando aqui. Já mandei um beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão para meu amado filho, irmão, para o pai de montão. Hoje, dia 24 de junho de 2024, no meu relógio são exatamente 18 horas e 17 minutos em ponto. Hoje, dia de São João aí, né? As festividades hoje na cidade de Barueri é feriado, tá? Você que não sabe, Barueri é feriado hoje. Em Osasco foi dia 13, em Americana também é dia 13, né? Enfim, se nossa cidade é feriado, comenta aí. Então, nesse artigo que a gente vai ler, vou fazer questão de ler esse artigo e ir folhando para vocês, junto com vocês, o artigo, tá bom? Estamos aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque vai chegando a idade, é complicado. Na tela aqui, ó. Construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. João Batista Araújo Oliveira, consultor-presidente da JM Associados. Síntese. O presente artigo tem 3 objetivos. Apresentar os pressupostos das propostas construtivistas de alfabetização, demonstrar como as evidências empíricas apontam para o equívoco dessas propostas e sugerir novos caminhos para retomar a questão da alfabetização a partir de uma sólida base de conhecimentos científicos, teóricos e empíricos, o que permitiria ao Brasil superar a posição de último colocado no ranking mundial de qualidade do ensino da leitura e escrita, o OECD de 2001. O artigo se divide em 6 partes. Na primeira, analisa as propostas construtivistas de alfabetização. Nas 3 seguintes, apresenta algumas considerações da natureza lógica e evidências empíricas que demonstram o equívoco dos pressupostos, hipóteses e métodos construtivistas. Na quinta parte, analisa possíveis causas da popularidade do construtivismo e na sexta parte apresenta sugestões e aponta caminhos para a recolocação do problema da alfabetização. Era uma questão que me pegava muito, né? Porque você tem algo, o professor, qualquer adulto tem algo. Como que você vai deixar a criança explorar por conta própria, tentar encontrar aqueles caminhos? Você pode fazer a intermediação. Lógico que tem muitas questões que o pessoal fala, mas isso aqui fica para outra questão. Vamos ver o artigo aqui, como nós estamos fazendo agora, para a gente entender um pouco melhor essa questão. Então, aqui tem 6 partes, tá certo? Eu vou ler a primeira parte, parar, depois vou fazer outro vídeo, né, na segunda, a terceira, a quarta e a quinta e a sexta, tá bom? 1. Primeira parte. A proposta construtivista de alfabetização. É muito difícil definir o que seja construtivismo. No Brasil, não existem propostas teóricas originais que permitiriam caracterizar algum autor nacional como construtivista. O que existe são pessoas que se auto-intitulam construtivistas, seja
divulgando ideias e instrumentos desse movimento, seja considerando-se um praticante dessas ideias. Muitos autores são citados em conexão com as ideias construtivistas. Os mais citados são Piaget e Vygotsky, que compartilham entre si algumas ideias e divergem frontalmente em outras, mas comumente são pouco lidos e muito incompreendidos. Esse aqui é um ponto interessante porque eu lembro que na época da Unopar, né, na universidade ali e tal, teve um artigo que nós tínhamos que fazer uma resenha, né, para falar sobre o construtivismo, né, e o socio-interacionismo de Vygotsky. Foi interessante isso aí. Há diversos pesquisadores, educadores e autores, como Anna Teberovsky, Emília Ferreiro, M. Loeb Jolibert ou César Coll, que são considerados como protagonistas de aplicações práticas de princípios construtivistas e que gozam de imensa popularidade nos meios educacionais brasileiros. Lógico, vai estudar concurso também, só tem esses caras que caem também, você não tem jeito, né? Também é um dos fatores, né? Existem pessoas e instituições como GEMPA, GEEMPA, e CENPEC, CENPEC, ou a Escola da Vila, que desenvolvem propostas associadas com essa linha de pensamento. Inúmeros documentos oficiais e técnicos do Ministério da Educação, a partir de 1996, passaram a adotar uma linguagem e perspectivas próprias das propostas e orientações de base construtivista. O mesmo ocorre em inúmeras propostas e orientações pedagógicas de secretarias de educação. E, naturalmente, existe uma legião de educadores que se intitulam construtivista. Num estudo intitulado A Escola Vista por Dentro, Oliveira e Schwartzman, 2002, né? Schwartzman, ele vai falar aqui, ó, o autor agradece os comentários e valiosas sugestões de Simon Schwartzman. Mais de 60% dos professores alfabetizadores se declaram construtivistas ou seguidores dos métodos construtivistas. Em enquete publicada pela revista Veja, realizada junto a centenas de escolas particulares do Rio de Janeiro e São Paulo, lá na Baixada Santista tem uma escola muito famosa chamada Jean Piaget. Rio de Janeiro e São Paulo, no segundo semestre de 2001, mais de 90% dos responsáveis nessas escolas se identificam com o construtivismo. Portanto, a disseminação de conceitos, ideias e capacidade de gerar adesões e simpatias do movimento construtivista pode ser considerado como um retumbante sucesso no Brasil. Apesar desse sucesso, há poucos trabalhos de natureza teórica, conceitual ou empírica. Eu vou fazer essa podcast e vou colocar de novo lá no Spotify Podcast, tá bom? Apesar desse sucesso, há poucos trabalhos de natureza teórica, conceitual ou empírica no país que permitiriam uma análise objetiva do que seria o construtivismo, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista operacional. Por essa razão, é possível que muitos adeptos do construtivismo não identificariam suas posições como propostas de alfabetização de secretarias de educação que se consideram construtivistas ou com práticas de alfabetização adotadas por professores que se autodeclaram construtivistas. A falta de conceitos seguros e evidências empíricas mais rigorosas, resta examinar a literatura internacional para examinar de onde vieram essas ideias e qual o seu impacto sobre a alfabetização nos países em que foram adotadas. Um exame da literatura internacional também não oferece resultados muito satisfatórios que ajudem a definir o que seja o construtivismo. Seria mais fácil e adequado caracterizar o construtivismo como um movimento de educadores do que como uma teoria no sentido formal da palavra. Uma teoria pressupõe a existência de pressupostos que podem ser verificados e falsificados.
se houver evidência contrária. Isso não ocorre com muitos dos pressupostos construtivistas, que, como analisado na seção 2, ou são apresentados como verdades de fé, por exemplo, a crença constrói seu próprio conhecimento, ou são apresentados em nível de generalidade que ninguém poderia discordar, como a importância da leitura, o respeito ao nível do desenvolvimento do aluno ou a necessidade de prover materiais interessantes da leitura. O termo construtivismo não pode ser aplicado indistintamente a pesquisadores que se inspiram no pensamento de Jean Piaget. Seguidores das teorias e propostas de Jean Piaget, inclusive alguns dos seus mais fiéis seguidores, como por exemplo o piagetiano John Flavel ou o neo-piagetiano Robert Case, desenvolveram brilhantes carreiras acadêmicas, qualificando e, sobretudo, desconfirmando muitas das propostas do mestre de Genebra. Seria difícil conceber que Piaget se reconhecesse como construtivista, a partir de quaisquer dos enunciados que serão analisados abaixo. No caso específico da alfabetização e do ensino da leitura e escrita, objeto do presente trabalho, há uma grande confluência que seria melhor denominada de confusão entre o movimento construtivista e o chamado movimento de World Language, que teve grande desenvolvimento, sobretudo, mas não exclusivamente nos países anglo-saxões. Esse movimento gerou o que foi denominado por Jean Chell, 1967, como grande debate e alimentou durante pelo menos 3 décadas verdadeiras guerras entre duas orientações divergentes a respeito do processo de alfabetização. O Brasil está atrasado, hein? Esse debate e seu desfecho, uma vez demonstrados os equívocos da maioria das propostas construtivistas de alfabetização e dos métodos delas decorrentes, ainda continua praticamente desconhecido tanto na literatura acadêmica quanto no ensino da pedagogia e nas práticas de alfabetização no Brasil. Interessante essa questão porque nós vivemos uma democracia, né? E você veja que não há um debate realmente sério. Mudou muita coisa, né? Mas não há um debate sério. Tem verdades assim que são absolutas. Quando a gente vê algum canal de algum professor falando sobre alguma questão, você vê, mas peraí, cara. Por isso que é uma das minhas críticas à psicopedagogia. A psicopedagogia no Brasil tem muita influência de Visca, né? E também de Piaget, no sentido de fazer aquelas questões para elaborar os testes, né? E tem muita fragilidade desses testes. Mas enfim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas a gente está tentando aqui mostrar para você que tem pessoas qualificadas como o professor João Batista, né, de Araújo Oliveira. Começamos por esclarecer os termos do debate para tornar a discussão objetiva e focada. Bergeron, 1990, realizou um levantamento da literatura sobre o construtivismo aplicado à alfabetização e identificou em 64 artigos um vasto conjunto de definições que variam desde um enfoque filosofia, orientação teórica, programa, currículo, perspectiva em educação, até uma atitude mental. Em nenhum artigo ele encontrou uma definição ou referência à origem desse termo. No entanto, ela identificou diversos aspectos comuns a essas definições. Em ordem de importância, ler é construir sentido a partir de um texto. Ensino centrado no aluno. Tem muitos livros por aí no Brasil com esse título, né? Ensino centrado no aluno. Empoderamento dos professores. Integração curricular. Leitura compreendida como um fenômeno natural, igual à aprendizagem da fala. Com base no que viu, Bergeron, Op. Cit., página 319, concluiu como sendo os aspectos principais desse movimento. Você veja que você vai fazer qualquer monografia, né, na faculdade, na graduação, né, qualquer monografia aí na pós-graduação, qualquer
dissertação de mestrado, tanto no acadêmico quanto no profissional, como no doutorado, é muito difícil você, dentro da academia, você falar contra esses autores aqui, né? Desculpem. Então você vê que, a academia geralmente é para o amplo debate. Quando você vê que tem uma segmentação, esse pessoal que não deixa florescer o debate, por mera análise e simbiose aqui, vamos dizer aqui, que estão tudo interconectado aqui, o que acontece? Eles são responsáveis também, indiretamente ou diretamente, pelo fracasso da alfabetização desse país, pelo analfabetismo funcional, enfim. A construção do conhecimento dá a ênfase colocada na compreensão do que é lido, a ênfase na linguagem funcional, ou a linguagem que tem objetivo e relevância para o leitor. O uso da literatura numa variedade de formas, processo de escrita, que incorpora as atividades de escrever, rever e editar. Aprendizagem cooperativa, ênfase nos aspectos afetivos da experiência da aprendizagem, tais como motivação, entusiasmo e interesse. Se esses são os termos onde estaria o debate, que alfabetizador ou de resto, que educador poderia discordar dessas afirmações? Para melhor focalizar os termos do debate, Bergeron listou algumas das implicações práticas e recomendações mais específicas de seguidores desse movimento. Uma profunda ojeriza pelo uso de textos nos quais o vocabulário e a estrutura da linguagem é controlada em oposição aos chamados textos autênticos. Oposição a qualquer forma de ensino formal e estruturado da alfabetização, repúdio à ideia de que a alfabetização implica o desenvolvimento de habilidades específicas e, consequentemente, uma aversão a atividades que envolvam exercitação, fixação de conhecimentos e avaliação. Isso é um ponto interessante, né? O pessoal reluta, esse pessoal que segue essa linha construtivista, de fazer essa questão que está falando aqui, ó. Você tem que desenvolver habilidades específicas, né? Então, exercitação, fixação do conhecimento e avaliação, né? Se não tiver isso, o que você está fazendo na escola? Para que você tem memória? Se nós temos memória, é porque ela é importante, né? Enfim, vamos que vamos. Um aspecto decisivo ressaltado na análise de Bergeron separa os campos de batalha. A total descrença dos construtivistas a qualquer método de alfabetização que ensine correspondência entre as letras e seus respectivos sons, ou seja, a rejeição de qualquer proposta de alfabetização e de ensino da leitura baseada em métodos fônicos e de ensino da codificação. Como documentado nas referências apresentadas ao longo deste trabalho, esses pressupostos básicos foram cabalmente rejeitados por centenas de estudos empíricos, embora continue a integrar as teorias práticas pedagógicas e, sobretudo, o discurso oficial sobre a alfabetização no Brasil. Um exame mais detalhado de algumas das afirmações dos seguidores dessas correntes poderá esclarecer o debate. Dividimos a discussão em três partes. Primeiro, analisamos três pressupostos teóricos do construtivismo. A construção do conhecimento. Segundo, a possibilidade de ensinar. Terceiro, o que significa alfabetizar. Depois, discutimos as duas hipóteses centrais da proposta construtivista. A hipótese de aprendizagem da leitura e escrita como um fenômeno natural. E 2, a necessidade ou não da consciência fonêmica e de decodificar letras e fonemas. Esta é seguramente a questão mais controvertida no ensino de alfabetização e também o que foi mais pesquisada, sobretudo nos últimos 30 anos. Por fim, discutimos a evidência empírica a respeito das aplicações práticas do construtivismo na sala de aula. Veja só, nós temos o ouvido humano, que vai... Veja só, como que uma criança vai distinguir o som da voz do seu pai e da sua mãe? Ele tem uma consciência lá que está ali, está se desenvolvendo, mas ele consegue perceber as diferenças. Se você, ao falar, não consegue perceber as diferenças aí das letras e das palavras, você vai ter dificuldade de separá-las, você vai ter dificuldade de escrevê-las. É uma questão lógica. Então,
o Dr. Capovilla, né, e família, né, lá na USP, se não me engano. Ele tem um trabalho maravilhoso, que remando contra a maré anos e anos e anos, lutando sozinho aí, mas ele é convidado para programas que tem grandes audiências. Não é interessante, não é bacana. Tem que ficar no submundo ali, né? E isso aí vai cansando, né? O artigo e suas conclusões demonstram a falta de sustentação conceitual. A teoria empírica do movimento construtivista. As evidências e conclusões aqui apresentadas se limitam às propostas e aplicações construtivistas à alfabetização, no senso estrito, e ao ensino da leitura e escrita. É possível que as afirmações aqui contidas se apliquem a outras inferências e aplicações do construtivismo e a outros níveis e tipos de ensino, mas este não é o propósito desse trabalho. Interessante essa questão aqui, a gente vê e observa, tem muita falácia por aí no meio da educação, muitos modismos, a gente sempre fala sobre isso, né? Tem que a gente vai fazer, né? Tem mesmo. E a gente tenta aqui desmistificar para você essa situação. Nós vemos a primeira parte, né? Depois vamos ler a segunda parte para você aí e vamos concluir com a sexta parte aqui depois, tá bom? Obrigado a você que acompanha nosso trabalho. Eu fico muito feliz de vê-los aqui, né? Pessoas que acompanham a gente. A gente lemos 5 páginas, né? Tem 38 páginas no total. Nós cremos que vamos conseguir realizar isso em 6 vídeos, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Duvide de tudo, pois duvidar do estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante e seja feliz.